quero convidar você agora a se colocar em pé com a sua Bíblia aberta. Hoje eu prometo para vocês que não vou pregar muito tempo, mesmo porque nós temos a nossa Assembleia Ordinária, mas eu pretendo fazer uma breve reflexão na Palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versos 11 a 13, vamos refletir sobre o nosso louvor a Deus. Apocalipse 5, 11 a 13. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém. Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Que Deus continue falando com você nesta manhã. Podem se assentar. Vamos louvar a Deus? Vamos nós louvar a Deus? Quantas e quantas vezes você já foi convidado, convidada para louvar ao Senhor, não é? Quando nós adentramos a presença de Deus em adoração e louvor, Deus se agrada. Isso faz um bem muito grande para a nossa alma. Nós nos sentimos bem na presença de Deus. O louvor é agradável aos olhos do Senhor. O problema é que o mundo não tem condições de adorar a Deus como Ele é e merece. Porque o verdadeiro louvor e adoração a Deus, ele nasce, brota de um coração redimido, de um coração quebrantado, ao reconhecer a sua pecaminosidade diante de um Deus que é santo, que é todo-poderoso. Nasce de um coração redimido ao contemplar as manifestações do poder, da graça, da misericórdia de Deus no homem e nas mais diversas circunstâncias da vida. Quando contemplamos o agir de Deus, nós sentimos esse desejo de adorar ao Senhor. É como um peso que Deus coloca em nossos corações. E como isso é gratificante, meus irmãos. Quantas e quantas vezes nós percebemos o mundo fazendo homenagens aos homens, não é? O mundo adora o homem. Homenageia o homem. Certa feita eu fui até a prefeitura de São Paulo com um membro da igreja e estava lá na sala da presidência da Câmara e chega um vereador, outro vereador: Vossa Excelência, digníssimo, magnificentíssimo. Nossa, tantos elogios, eu até tive a impressão que eu estava diante de homens assim, empoderados, todo poderosos ali. E eu falei: meu Deus, quanto louvor! Não, porque Vossa Excelência fez isso, fez aquilo, e eu só contemplando aquilo. É muito confete, não é verdade? Quantas e quantas vezes a mídia já homenageou aquele que fez o 1000º gol? Uau! Quantas e quantas vezes já aplaudimos aquele que fez a volta mais rápida de Fórmula 1, e isso com chuva. Mas a palavra de Deus nos convida para homenagearmos, adorarmos, louvá-lo, louvar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador dos céus e da terra. Como diz o autor sagrado de Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de modo que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Pela fé nós adoramos a Deus. Nós não adoramos a Deus com os olhos, porque Deus é espírito. Adoramos a Deus com o coração. Adoramos a Deus com o nosso espírito, em atitude de verdadeiro quebrantamento diante de Deus. Mas o que é louvor? Louvor é aplauso,
gabo já elogiou alguém? É elogio a Deus, é glorificação, é exaltação ao Senhor, é reconhecer quem realmente Deus é pelas suas manifestações de misericórdia, por suas obras maravilhosas no mundo. Por isso o salmista, convido você, eu selecionei alguns textos bíblicos para trazer para a nossa edificação nesta manhã. O salmista, no Salmo 138, versos de 1 a 6, ele mostra que esse louvor, nas diversas circunstâncias da vida, se faz necessária. Ele diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então o louvor, ele nasce de uma atitude de coração. Vem da oração, de falar com Deus diariamente, vem da meditação na palavra, de ler a palavra de Deus. Esse é o louvor que agrada a Deus, porque é o louvor segundo a palavra de Deus. É o louvor que está de acordo com os planos de Deus. Por isso o salmista continua dizendo: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma de todos eles. Ele estava perplexo diante dos pensamentos de Deus. Meus irmãos, temos razões de sobra ou não para adorar a Deus por aquilo que Ele é? Temos razões para louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito? Quem é Deus para você? O que é que você tem visto Deus fazer em nossos dias? O que é que Deus tem feito na sua vida? Você consegue ver o agir de Deus no mundo em que nós estamos vivendo? Na sua vida, Deus está agindo, Deus está trabalhando na sua alma, no seu coração, na sua vida. Ele está moldando você de acordo com o propósito que Ele tem em mente. Está percebendo o agir de Deus? Sabe, Deus tem demonstrado, através da sua palavra, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa conosco. Deus tem demonstrado o seu amor, por isso tudo Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Mas essa adoração e louvor é o trabalho dos anjos que estão na glória. Você sabia disso? Os anjos adoram, os anjos louvam o Senhor, mas também os remidos que estão na glória têm essa dedicação constante ao Senhor. Mas esse louvor, meus irmãos, é direcionado ao Cordeiro que está sentado no trono. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. É direcionado a Jesus, e isso é muito importante. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, novamente no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 7, versos 9 a 12. Você tem uma cena aqui que João viu no céu, de acordo com a visão que Deus lhe deu. Ele diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre.
Por isso, o motivo do nosso culto, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa exaltação, da nossa glorificação, porque só o Senhor é digno de honra, é digno de adoração, é digno de louvor e mais ninguém. E a palavra de Deus é bem clara ao dizer que Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados àquele que está sentado no trono. Isso é muito sério. Nós não adoramos o homem, nós adoramos a Deus. Nós louvamos a Deus pelos feitos que Ele realiza através do homem. O homem é instrumento nas mãos de Deus. É um vaso nas mãos de Deus. É usado por Deus, de acordo com os planos do Senhor. E por isso devemos adorar a Deus e não ao homem. O Senhor Jesus, em João no capítulo 4, no verso 23 e 24, Ele declarou: mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoramos a Deus em espírito, não é com os olhos. Nós não precisamos de nenhuma imagem diante dos nossos olhos que venha nos ofuscar a presença santa, bendita, espiritual do nosso Deus. Nós não adoramos a Deus com os olhos, adoramos a Deus com o coração. É pela fé. E a presença de Deus, ela é tão nítida, tão sentida no nosso meio, que nós chegamos ao ponto de dizer: é impossível não admitir que Deus está neste lugar. Como Jacó em Betel: Deus está neste lugar e eu não o sabia. E nós sabemos que Deus está neste lugar, não sabemos? Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está aqui conosco. Sentimos essa presença de Deus, mas é algo muito pessoal. É uma experiência subjetiva de cada um que tem um coração quebrantado, redimido na presença de Deus. Então, meus irmãos, o culto a Deus deve ser um culto em que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para agir, para a condução de acordo com a vontade do Senhor. O culto a Deus não deve ser aquele culto engessado, inflexível, uma liturgia fria. Não! Esse tempo de rituais, de liturgia já passou. E esse é mais um dos motivos porque eu gosto de ser crente batista. Porque crente batista não tem liturgia de culto. Em cada igreja batista que você vai, você vê algo diferente. Às vezes o louvor é diferente. Tem igrejas da nossa Convenção Batista Brasileira que só cantam hinos do cantor cristão. E o povo é feliz. O povo adora, louva o Senhor. Outros hinário para o culto cristão. Outros só cânticos, mas não importa. O louvor depende muito de quem está à frente, conduzindo a igreja. Cada igreja tem o seu estilo e devemos entender e respeitar isso. Há igrejas que até hoje estão entoando cânticos gregorianos, mas eles são entoados para o louvor e glória de Deus. Entende isso? Mas o culto não é espetáculo. Semana passada, eu ganhei ingresso para ir num show. Não sou muito de show, fui num espetáculo. Um teatro. Teatro é legal, né? A Rua Azusa. É uma história meio pentecostal lá, mas fui lá. E olha, que hinos bonitos. E as mulheres dançavam bonito. Pá. Nossa, que dançarinas, que legal. Tá? E cada cena, o que o povo faz no teatro?
Aplaude. A quem eles estão aplaudindo? Pergunta. A quem? O homem ou o espetáculo? Adoração e louvor a Deus não é aplauso do homem ao homem. Compreende isso? Conto não é show, não é espetáculo. Nós não aplaudimos o homem. Vamos supor que eu estou pregando aqui, você gostou do sermão e você começa... Vaguinha, aplaude aí um pouquinho. Você aplaude bem, hein? Ótimo. Ele se sente bem. Mas eu pergunto, a quem ele aplaudiu? Deus diz que ele não divide a glória dele com homem nenhum. Nós não adoramos o homem, nós não aplaudimos o homem. Por isso, irmãos, em determinados momentos eu digo aqui nessa igreja, não aplaudam. Que os nossos aplausos se transformem em orações, em cânticos de louvor e exaltação a Deus. Nós devemos adorar, aplaudir tão somente a Deus. Nosso coração deve estar ali jubiloso, sabe? Alegre, contente por estar na presença de Deus e prestar culto tão somente ao Senhor, que é digno da nossa adoração. Então não é culto do homem para o homem, não é show, não é teatro onde se aplaude o homem. Não se prioriza a forma, mas a consagração. E não depende também da pessoa que está aqui na frente, estar louvando ou cantando de camiseta, de calça jeans ou de tênis, de paletó e gravata. Não é a paletó e a gravata que vai fazer diferença, não é a forma, mas é a essência. É o coração. É a atitude do coração, isso que Deus quer ver em mim, isso que Deus quer ver em você. Deus vê o coração, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Mas há muita música hoje nos arraiais evangélicos, meus irmãos, que eu tenho para mim que não agrada a Deus. Porque são músicas que contam a história de homens, cheias de emoções, mas as letras não têm nada a ver com a palavra de Deus. Muitas vezes se canta até heresia em nossas igrejas. Ah, mas é tão gostoso cantar isso. Quer ver um cântico que nós gostamos de cantar? O Espírito Santo se move em você. Já cantou? Hã? Pergunto para você. Você está grávida, está grávido do Espírito Santo que está se movendo em você? Segunda parte está certo, com gemidos inexprimíveis. Mas não, a Bíblia diz, Romanos 8, 26, que ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Compreende isso? Às vezes cantamos porque é bonitinho, porque é bom. Mas será que Deus realmente se agrada disso? Será que é segundo a palavra de Deus? Então permita que o Senhor renove em seu coração aquele primeiro amor que você tinha quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal, em que você tinha prazer de estar na presença de Deus, adorando o seu santo nome. Aquele primeiro amor que levava você a ter o desejo de estar na casa de Deus, com o povo de Deus, para exaltar o nome do Senhor. Peça para Deus colocar isso no seu coração, porque são tantas lutas, tantas dificuldades, e às vezes nós ficamos olhando para as nossas lutas, para as ameaças, os perigos, e não fazemos o que Deus quer que façamos, que adoremos e louvemos o seu santo nome. Com que louvar a Deus? Com todos os instrumentos próprios de uma cultura ou grupos, desde que essas músicas elas sejam realmente apropriadas para o culto a Deus. Compreende isso? Tem que estar de acordo com a vontade de Deus. As músicas, as letras devem despertar o coração, a alma do adorador. Às vezes você ouve uma mensagem musical e você percebe nitidamente o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida. Não sente isso? Porque aquela música despertou a sua alma.
O problema é que muitas músicas hoje, elas só mexem com as nossas emoções, despertam mais o corpo do que a alma. E a pessoa sente realmente de vontade de se remexer, né? De se requebrar, e alguns se requebram muito bem, né? Tem um jeitinho para isso. Mas a música deve despertar a alma do adorador. É o coração. No Salmo 150, o louvor tem o sentido dedicatório. Todo ser, tudo o que o adorador possui deve ser dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Tudo ao Senhor. Agora, para caminhar para a nossa... Quero ter que acelerar um pouco aqui. Um dos ministérios mais atacados na igreja é o ministério da música. Como que o inimigo procura impedir o povo de Deus de adorar e louvar ao Senhor. E quem trabalha, serve ao Senhor na área de música, precisa estar atento, consciente disso. Porque o inimigo, ele não quer que a igreja adore ao Senhor, ele quer roubar toda a adoração que pertence ao Senhor. Então, músicos, musicistas, instrumentistas, cantores, devem tomar cuidado muitas vezes com o estrelismo. O indivíduo começa a tocar, cantar, é servo de Deus, depois a voz dele, nossa, que voz linda, uma voz angelical. E aí aquela pessoa já começa a achar que é um querubim, ou um serafim. Se acha maior do que tudo, do que todos, vai querer roubar até a adoração a Deus. Cantei bem? Você gostou? Gostei, querida. Deus te abençoe. Não é assim que as mulheres falam? Querida, querida, querida. Sou tão falso esse negócio, né? Ai, querida, querido. Desculpe, irmãos. Mas, irmãos, isso muitas vezes tem acontecido. Muitas vezes nós somos tentados também a desanimar ao ver os nossos esforços fragmentados, mas precisamos recobrar o ânimo e saber que a misericórdia, a graça de Deus é a nossa motivação para adorar e louvar ao Senhor. Graça e misericórdia é a motivação para louvar ao Senhor. Quem deve louvar a Deus? Todos os homens. E agora, mais uma vez, eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia, no Salmo 148 aqui. O salmista estende a sua adoração de uma forma muito poética, na sua expressão, a todos os pássaros e animais. Ele convoca anjos, sol, lua, todas as estrelas luzentes, os céus, as águas, as tempestades, os montes, as árvores, os répteis, os adultos e as crianças a louvarem a Deus. É preciso dar lugar ao louvor a Deus na nossa vida, porque o louvor honra ao Senhor, dignifica o Senhor, até mesmo no momento difícil. Quando experimentamos perdas na nossa vida, será que dá para louvar a Deus? Certa feita eu estava em um cemitério aqui em São Paulo, em um culto fúnebre de um membro da igreja, e uma pessoa se aproximou assim de mim e falou: estranho, vocês batistas cantam no funeral no momento de tristeza? Eu falei, é um dos paradoxos da vida cristã. Há tristeza porque essa irmã que partiu é muito querida por todos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós cantamos de alegria porque temos a certeza do reencontro com os nossos queridos lá na glória. Então, nós louvamos a Deus. Lembram-se de Jó? Jó, no capítulo 1, verso 20 e 21, quando ele recebe a notícia de que seus filhos haviam morrido, ele perdera tudo quanto tinha, Jó adorou a Deus. A Bíblia diz que ele rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, prostrou-se em terra e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei.
O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós podemos adorar e louvar ao Senhor. É razoável o louvor, porque o crente tem a maravilhosa promessa. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E finalmente, o que acontece quando se louva a Deus de coração? É de coração? Deus se aproxima. Deus habita no meio dos louvores. E sabe o que mais? O poder de Deus se manifesta. Deus começa a agir poderosamente, se afasta da nossa mente a dúvida, o temor, e vence o inimigo da nossa alma, Satanás, que vive a nos tentar todos os dias, não é verdade? Vence Satanás. Mas os nossos louvores devem ser feitos também com orações. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplica e ação de graças. Louvor a Deus. E quando louvamos a Deus, meus irmãos, maravilhas acontecem. Em Josué capítulo 6, quando o povo tocou as trombetas, o que aconteceu com os muros de Jericó? Caíram. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 18, quando o povo de Deus louvou ao Senhor, os inimigos foram derrotados. O poder do louvor. Quando Saulo e Silas estavam na prisão, orando e louvando a Deus, o Senhor mandou um terremoto e as portas da prisão se abriram, quebraram os grilhões de todos. O louvor liberta. Liberta, é libertador. Louvor cativa as pessoas. O louvor faz a igreja crescer. A igreja que louva o Senhor com o coração quebrantado, contrito, cresce rapidamente. Você já percebeu isso? Atrai os jovens. Muitas pessoas foram atraídas a Jesus através de um louvor. Quantas pessoas aqui foram alcançadas porque ouviram um louvor e o Espírito Santo de Deus agiu e quando ouviu a palavra, entregou-se a Jesus Cristo? Tudo é obra do Espírito Santo de Deus. Como diz o salmista no Salmo 40, verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Finalmente, louvar a Deus é um privilégio extraordinário que Deus tem concedido ao homem. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a praticar a vida de adoração a Deus por aquilo que Ele é, de louvor a Deus por aquilo que Ele tem feito. Logo pela manhã, amanhã cedo, quando você se levantar, já comece louvando a Deus. Durante o dia todo, durante o dia, louve ao Senhor, ouça louvores a Deus. Em voz alta, silenciosamente, ao se deitar, louve ao Senhor. E se a vida está difícil, as provas são tremendas, louve ao Senhor, ore ao Senhor, medite na palavra do Senhor, e durante a jornada você vai ver o Senhor sustentando você, a tal ponto que você vai chegar a dizer, como disse o povo de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Que assim seja para a glória de Deus.